A bacia ocidental do Mediterrâneo. As evidências do desenvolvimento social vindas da Itália, no sul da França e da zona ocidental da bacia do Mediterrâneo não são tão importantes como as anteriores. Porém, tudo indica, aparentemente, que nestas regiões também estavam sendo geradas elites sociais. Foram encontrados recintos, alguns com baluartes, na zona meridional da França, Córcega, das Ilhas Baleares e da Sicília. A metalurgia do cobre foi introduzida na maior parte dessa região durante o terceiro milênio a.C. Fica demonstrado pela região toscana da Itália, onde se desenvolveu um centro importante de utilização do cobre, baseado nos minerais locais, e pelos cemitérios com túmulos da zona norte e central da Itália, onde se encontraram utensílios e armas de cobre. A maior complexidade social ficou em evidência pelo aparecimento das novas elites sociais e governantes tinham os principais cargos relacionados com as atividades religiosas, forçando, ademais, a supremacia no grupo social. Durante este período surgiu uma grande variedade de objetos rituais por todo o Mediterrâneo. No leste, encontram-se peças estabilizadas de mármore vindas das ilhas Cíclades e assim chamadas frigideiras cicládicas, cujas representações da genitália feminina provavelmente indicam culto à fertilidade. Um conjunto de templos em Malta está ornamentado com uma escultura de pedra, com a representação de uma deusa de pedra, com a representação de uma deusa em diferentes posições, em pé, dormindo ou sentada. Os túmulos da Península Ibérica têm placas geométricas estilizadas com desenhos de olhos que provavelmente representam deuses ao redor da zona mediterrânea. Entre os anos 4000 e 2000 a.C., se consolidaram as atividades humanas e os recursos do meio, atingindo-se uma maior eficiência no artesanato e na agricultura. Os horizontes se ampliaram e a crescente frequência do tráfico marítimo ligou comunidades que até então encontravam-se isoladas. Foi na região oriental da bacia do Mediterrâneo que estes desenvolvimentos tiveram um impacto mais profundo. Por volta do ano de 2000 a.C., foi fundado em Knossos o primeiro e o maior dos palácios cretenses, sendo que depois de 500 anos, a civilização minoica da Creta somou-se à civilização micênica, que penetrou pelo mar Egeu. Posteriormente, fora o centro de gravidade do Oriente Médio, centro este que se mudou para a Síria e para o norte da Mesopotâmia. O Levante, o litoral do Mediterrâneo Oriental, entre Anatólia e Egito, dividiu-se numa rede de cidades-estados prósperas. Estes estados podiam ser totalmente independentes, inclusive como Ugarit, no século XV, e Hamat e Damasco, no início do primeiro milênio. Exercer poder fora do seu próprio território, porém, as cidades-estados geralmente eram vassalos de uma das grandes potências existentes fora da região. O Egito, a mais antiga destas potências,
tinha tradição de ser um governo forte e centralizado, que remontava o ano 3000 a.C. O Egito estava interessado na Síria, tanto por sua importância mercantil, quanto porque o seu controle significava proteger-se da outra invasão asiática, como aquela sofrida no segundo milênio. Os hititas, estabelecidos na Anatólia Central, era a segunda potência. O Estado hitita, com sua poderosa capital fortificada em Bogazikon, desenvolveu-se durante o início do segundo milênio, a partir de um grupo de cidades-estados, e foi expandindo-se seu poder gradativamente ao oeste do sentido do mar Egeu e ao sul pelo norte da Síria. A terceira potência era Mitanni, um estado predominantemente hurrita, concentrado nas estepes do norte da Mesopotâmia. Na sua maior extensão, no século XV a.C., os mitânios controlaram de forma intermitente todo o norte da Síria e da Cilícia. Como resultado das lutas pelo controle do Levante, os egípcios hititas e mitânios realizaram inovações nas armas e nas operações militares. O veloz carro de guerra de 2 rodas, de construção firme e ao mesmo tempo suficientemente leve, que podia ser movimentado por um só homem, foi introduzido no Oriente Médio por volta de 1800 a.C., expandindo-se um urso lentamente por toda a região. Puxado por um par de cavalos, levando arqueiros vestidos armaduras de bronze e equipamentos com poderosos arcos e flechas com ponta de bronze, o carro transformou-se no elemento vital dos exercícios do Oriente Médio, até ser substituído pela cavalaria milhares de anos depois. Teve um papel fundamental em conflitos tão importantes como a Batalha de Kadesh, entre o rei hitita Muwatalli e o faraó egípcio Ramsés II. Contudo, a guerra aberta era apenas um aspecto das operações militares. Por volta de segundo milênio antes de Cristo, o Levante era uma terra com numerosas cidades, motivo pelo qual os ataques eram cada vez mais frequentes. Foram introduzidos novos equipamentos ofensivos, tais como arietes e torres de sítio, que explicam as mudanças nos desenhos das fortificações das cidades. O glacis foi uma invenção importante, que consistia na construção dos muros da cidade de tal forma que não podia ser atingido pelos atacantes devido a uma ladeira íngreme e longa que era coberta com gesso escorregadio ou pedras. Mesmo assim, as sólidas defesas nem sempre podiam impedir que uma cidade fosse invadida, encontrando-se em várias escavações provas de destruição que pertencem a esse período. As guerras endêmicas dessa época sempre foram acompanhadas por uma constante atividade diplomática, registrada nas tábuas de argila dos arquivos estatais egípcios e hititas. A língua diplomática da época era o acádio. Entre os arquivos encontrados na capital hitita, Bogazikon, estavam os registros do trabalho de paz do século XIII a.C., entre o rei hitita e o rei do Egito. O mesmo tratado é conhecido numa versão hieroglífica nas paredes do templo de Karnak, no Egito,
tábuas de cerâmica da capital do Egito do século XIV, no El Amarna, ilustra claramente o controle incômodo do Egito sobre o Levante do Sul. O principado nortista de Amurru parece ter sido um local especialmente difícil. Um dos seus governantes foi assassinado por uma expedição egípcia, porém, seu sucessor, Aziru, não era confiável e desertou para a aliança hitita. Exemplo das contínuas mudanças que caracterizavam a diplomacia do Levante nesse período.